Olá! Na aula de hoje, estudaremos a associação de lentes delgadas e veremos também alguns exercícios que tratam do tema de lentes. Vamos para a aula? Olá! Na aula de hoje, trabalharemos dois exercícios que tratam do tema de lentes delgadas e falaremos também um pouquinho do conceito de associação de lentes. Vamos começar pelo conceito. A associação de lentes, ela funciona de uma maneira bem simples. Bom, o que a gente faz é organizar lentes de forma justaposta, ou seja, você coloca uma lente grudada na outra, uma seguida da outra, sendo que a primeira tem uma vergência V1, a segunda V2, a terceira V3 e continua assim até a enésima lente, que vai ter uma vergência Vn. Bom, mas uma pergunta interessante é, qual é a vergência desse conjunto total de lentes? Ou seja, todas essas lentes aqui agindo sobre um conjunto de raios luminosos vai agir como uma lente grande. Agora, qual vai ser a vergência dessa lente conjunto aqui, dessa lente composta por todas essas lentes menores? Bom, essa vergência vai ser nada mais do que a soma das vergências individuais de cada lente que compõe o conjunto. Bom, é um conceito bem simples e direto. Normalmente, quando cai em questões, não há muito problema para encontrar a vergência total do nosso sistema de lentes. Bom, agora vamos para os exercícios do tema lentes delgadas. Questão 1. Uma lente esférica gera uma imagem real de um objeto a 30 centímetros da lente. Sabendo que a distância objeto-lente é de 50 centímetros, item A. A lente é convergente ou divergente? Letra B. Qual é a distância focal dessa lente? Bom, o que a questão nos informa? A questão nos diz que um objeto real vai gerar uma imagem também real a 30 centímetros da nossa lente. Ou seja, nós temos um objeto real gerando uma imagem real. De cara, a gente pode responder o item A, porque a gente sabe que uma lente divergente sempre gera imagens virtuais de objetos. Ou seja, se a nossa lente gera uma imagem real, a gente já pode garantir que a nossa lente em questão é uma lente convergente. Portanto, item A, convergente, pois a posição aqui do objeto é positiva e a posição aqui da nossa imagem é positiva também, já que são tanto objeto quanto imagem reais. Item B. Bom, a gente sabe que o P' vai ser igual a 30 centímetros, porque a questão nos informou isso, que a distância entre a imagem e a lente é de 30 centímetros. E a questão nos informou também que a distância objeto-lente é de 50 centímetros. Ou seja, a gente tem uma medida e a gente sabe que a medida da soma das distâncias, tanto do objeto quanto da lente, dá 50 centímetros. Ora, mas por que a gente pode garantir isso? Porque, sendo objeto e imagem reais, a gente sabe que um está de um lado da lente e o outro está do outro lado da lente. Ou seja, a distância entre o objeto e a lente vai ser a soma das distâncias do objeto até a lente e da imagem até a lente. Portanto, a gente pode escrever aqui, matematicamente, que P mais P' é igual a 50. Mas a gente sabe que P' é igual a 30. Ou seja, P, que é a distância do objeto até a lente, é 20 centímetros. Agora, se a gente sabe P e P', a gente pode usar a equação de Gauss para obter a distância focal dessa lente. Ou seja, 1 sobre F vai ser igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Ou seja, vamos substituir aqui no P e no P' os valores que a gente encontrou. Ou seja, 1 sobre F vai ser igual a 1 sobre 20 mais 1 sobre 30. As unidades sempre aqui em centímetros elevado a menos 1, já que temos 1 sobre 20 e 1 sobre 30 para as medidas que a gente achou. Ou seja, a soma 1 sobre 20 mais 1 sobre 30 vai dar 5 sobre 60, que simplificando vai dar 1 sobre 12. Ou seja, 1 sobre F é igual a 1 sobre 12. Invertendo os dois lados da equação, a gente acha que F é igual a 12 centímetros. Resolvendo assim a questão 1. Questão 2. A questão 2
representa aqui, geometricamente para a gente, uma lente plano-convexa. Ou seja, é uma lente que uma face é plana e a outra face é convexa aqui de um raio de 25 centímetros, como foi informado aqui no nosso desenho. A questão também nos informa que o índice de refringência da lente é igual a 1,5 e o índice de refringência do ar, ou seja, o meio em que a lente está inserida, é igual a 1. E a questão nos pede o valor da vergência e o valor da distância focal dessa lente aqui proposta. Portanto, vamos começar usando a nossa equação dos fabricantes, porque a gente tem as propriedades físico-geométricas aqui da nossa lente e a gente quer encontrar com elas o valor da nossa vergência e também da distância focal. Portanto, a gente vai equacionar a nossa equação de Halley, a equação dos fabricantes, usando os valores que a gente tem. Mas primeiro a gente tem que se atentar com os sinais dos raios que a gente vai colocar na nossa equação dos fabricantes. A face plana também pode ser interpretada como tendo um raio igual a infinito, ou seja, pense em uma superfície esférica com um raio R. Se a gente aumenta esse raio, a tendência da face é ficar cada vez mais reta, ou seja, cada vez mais plana. Dessa forma, a gente pode interpretar matematicamente o raio da nossa face plana como sendo um raio de medida infinito. Ou seja, o inverso desse raio a gente pode dizer, aproximar fisicamente como sendo de valor zero. Portanto, o nosso termo 1 sobre R1 para a nossa face plana vai ser igual a zero na nossa equação de Halley. Agora, para a face convexa, a gente sabe que a face convexa vai ter um raio positivo, portanto, o R2 da nossa equação vai ser igual a 0,25 metros. Portanto, 1 sobre o raio 2, que é o termo que vai aparecer na nossa equação, vai ser igual a 4. Portanto, substituindo esses dois valores que a gente encontrou para 1 sobre raio de 1 e 1 sobre raio 2, a gente vai equacionar agora, finalmente, a nossa equação dos fabricantes de lentes. Portanto, a vergência vai ser igual a 1,5 sobre 1, que é a razão entre o índice de refringência da nossa lente e o índice de refringência do meio, menos 1, como aparece na nossa equação, e isso vai multiplicar a soma desses dois termos, 4 mais 0. Resolvendo aqui cada termo do nosso produto, a gente vai obter que a vergência vai ser igual a 0,5 vezes 4, que vai ser igual a 2 dioptria. Ou seja, a vergência da nossa lente é 2 dioptria. Agora, como é que a gente vai obter a distância focal partindo desse valor aqui da vergência? Basta usar a definição de vergência. A gente sabe que vergência é o inverso da distância focal. Portanto, invertendo os dois lados dessa equação, a gente sabe também que a distância focal é o inverso da vergência, ou seja, o inverso de 2,5 metros. Portanto, a gente pode concluir aqui a questão 2 e concluir essa aula sabendo que a associação de lentes é um processo simples de soma algébrica das vergências individuais de cada lente associada em um conjunto de lentes delgadas. E a gente viu também aqui, com cada um desses exercícios de lentes, que as questões podem abordar desde um aspecto mais geométrico da nossa lente, pedindo a vergência usando a equação dos fabricantes e trabalhando com as suas medidas geométricas, como a gente fez na questão 2, ou pode ser uma questão mais relacionada ao nosso referencial gaussiano, a nossa equação de Gauss, como foi o caso aqui da questão 1. Muito obrigado.